Boa noite a todos, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos, é um prazer imenso estar com vocês, vamos fazer mais uma live, mais um aprendizado para todos nós e que nós possamos tirar sempre, como tiramos sempre, o melhor aprendizado, né, do que o Evangelho nos oferece. Então é muito importante o aprendizado. Hoje nós vamos falar de algo importantíssimo, como tudo, né, que é muito importante. Nós vamos falar hoje do nosso corpo físico. Já estou vendo que a minha amiga Liz Souza está aqui, que é a Rosa Benta, a Francine Marishima, a Carmen Pontes, a Maria Vilma Cavalcante, seja bem-vinda, Ana Maria Rodrigues, boa noite, Ana, sentindo sua falta. Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, seja bem-vinda, Maria Silva, nossa Mary, a Belmira Cardoso, Isabel Cardoso, Liz Souza, que eu já falei, Maria Câmara Dias, minha amiga, Ed Carlos Silva, seja bem-vindo, Isilda Ferreira, Edith Meire Godofredo, a Belmira Cardoso, eu já falei, Josineide Souza, Sérgio Barros Oliveira, boa noite, Sérgio, seja bem-vindo, meu irmão. A Margarida Pinto também. A Elisete Vieira Soares, as duas irmãs estão presentes, ela e a Alice, sejam bem-vindos. A Dirce Porta, minha irmã querida, seja bem-vinda, Dirce. A Luciana Brito, a Lu, a nossa filha, a Helena Yuxudo, seja bem-vinda. Marcos Valentim Granelli, o Marcão, já recuperado, graças a Deus. Maria Tobias de Mello, um beijo no Reginaldo. Seu Florindo Gasparini Filho, seja bem-vindo, seu Florindo. Meu mentor, a Solange Pires também. A Nessi Define, a Flor. Jussara Fernandes, a Juju. Carlos Valente, meu amigo lá de São Caetano, meu truta, meu parceiro de muitas viagens juntos, né? Seja bem-vindo. A Nana Vilera, boa noite, Nana, aniversariante da semana, você está melhor? A Nana está acometida de Covid, ela e o Jorge Vilera, vamos vibrar mais tarde no encerramento para eles. Vocês estejam se recuperando bem, dá tudo certo, aniversariou a Nana, né? Que presente ruim, né, Nana? Pô, Covid de presente, isso não é muito bom, não. Maria Irene Costa, a minha prima Dri Veríssimo Maia também está aqui conosco. Abraço em todos hoje, especialmente na Isis, essa coisa linda, essa fofura que nós amamos muito. Quero comentar rapidamente aqui, a Anis Souza e a sua irmã Elisete Soares, e também a Vera Lúcia, a Anísio, seu marido, estiveram, acabou de chegar aqui a Vera Lúcia, estou vendo aqui, a de Moraes, seja bem-vinda. Solange Moraes, as duas irmãs juntas, que beleza. São Francisco Morimoto também. Sejam todos bem-vindos. Desculpe que eu interrompi. Então, na última sexta-feira, fiz uma palestra que é bem referente a essa, muito parecida, que é cuidar do corpo e do espírito. É corpo e instrumento do espírito, nós vamos falar hoje. E tive o prazer imenso de recebermos no Irmão X, assistir a minha palestra, nos abraçamos. O Anísio e a Vera, infelizmente, não deu tempo, aqueceram rapidamente, mas foi muito bom vê-los. Muito obrigado pela presença. Eu não conhecia a Liz pessoalmente ainda, tive o imenso prazer de conhecê-la. Prazer imenso, Liz. A Marlene Pérez chegou aqui também. Aquela senhora que dança com as castanholas, que eu gosto muito. Ronaldo Oliveira, meu companheiro de trabalho das quartas-feiras à noite, Centro Espírita Irmão X, também está chegando, chegou aqui. Abraço, Ronaldo, meu irmão querido. Então, nós já temos né, bastante amigos, bastante amigas aqui, graças a Deus, já presentes aqui conosco. Então, nós vamos já iniciando a nossa live. Como sempre, no decorrer da live, quando possível, eu consegui detectar aqui algum irmão, alguma irmãzinha, algum amiguinho, amiga chegando, a gente vai cumprimentando, dando boa noite. Então, nós vamos fazer aquela nossa vibração que sempre fazemos, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de estar aqui, que temos a oportunidade de aprendizado que o Evangelho nos oferece, pedindo que nós possamos cumprir a nossa programação aqui nessa encarnação, que o nosso corpo consiga
chegar ao período necessário para que nós cumpramos a prova dessa encarnação, porque a cada encarnação nós recebemos um fluido necessário para que esse corpo sobreviva. Vamos cuidar desse corpo com muito carinho, com muito amor, porque é o instrumento que Deus nos oferece para que a nossa alma cumpra os seus desígnios. Então eu peço a Deus e a Jesus autorização para iniciar essa aula. Graças a Deus e graças a Jesus. Chegou Jorge Vilela aqui, o marido da Nana Vilela. Seja bem-vindo, Jorge. Salve, Jorge. O Sr. Alves, o Sr. Anjo Munhoz também. Nosso sobrinho, o Sr. Alves, que está presente aqui também. Abraço do Reginaldo. O Reginaldo surge por aí também. E a Lima Leandra, nossa amiga querida, nossa companheira, que a Mila está passando por um momento difícil. Vamos vibrando pela Mila durante essa live. Vamos vibrar pela Mila. Seu filho retornou ao mundo espiritual, ainda jovem, uns 15 dias, né, Mila? E ela está passando dificuldades de entendimento, que é muito difícil mesmo, de aceitação, que os mentores amigos auxiliem a nossa amiga Mila para que ela absorva essa dificuldade. Nós imaginamos que é muito difícil separar de um filho tão jovem, mas Deus vai te dar sustentação, os mentores amigos vão te auxiliar, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai te abraçar. Tá bom, minha irmã? Fica com Deus, que você receba todo o auxílio necessário. Estamos juntos com você. Vilma Maciel, minha amiga querida, minha conterrânea, está aqui já conosco. Ivone Santos, eu já falei, né? Então nós vamos falar do corpo, instrumento do Espírito, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. É verdade, menina, está difícil demais de aceitar, meu Deus. Mas está dizendo para nós, é verdade, menina. A gente só sabe quem sente, não é verdade? E nós imaginamos que seja realmente muito difícil. Elvira Aparecida Prática, e também é aniversariante da semana, Andréa Mendes, seja bem-vinda, Andréa, a Deolinda também, que é a prima de Elvira Prática, as duas primas presentes, sejam bem-vindas. Então, esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e do espírito. Quem tiver o Evangelho, né, tem a oportunidade de ler o capítulo inteiro, é muito interessante. Então, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Corpo, instrumento. O corpo é a ferramenta do espírito. Edgar Almeida, nosso primo, também chegou aqui, de Aracaju, e a Margarida Oliveira também. E para que a ferramenta, sendo uma ferramenta do nosso corpo, é que essa ferramenta cumpra a sua função com presteza, ele deve estar como? Bem cuidado, bem conservado. Não é assim? No caso de uma ferramenta de operário, de uma dona de casa, não é necessário que esse instrumento esteja bem preparado, bem afiado, bem cuidado, bem azeitado? Né? Sim. Né? Mas quando a ferramenta é o nosso corpo, né, que é o instrumento do espírito, existe uma diferença já maior. Né? Porque o nosso corpo é uma ferramenta muito mais complexa. Possui cérebro, possui membros, mas que apesar de ser a máquina mais maravilhosa que Deus criou, que André Luiz ficou maravilhado no mundo espiritual, no departamento reencarnatório, quando viu a formação dos corpos, o nosso corpo é uma ferramenta fantástica. É a maior criação que Deus conseguiu, que Deus fez para nós, para o mundo, para o universo, para desenvolver a sua criação. Então nós devemos respeitá-lo muito, na medida do possível, que nós conseguimos também, que constantemente nós cometemos alguns abusos em relação a ele. Né? Nenhuma ferramenta possui vida própria, nem o nosso corpo, apesar de nós imaginarmos que sim. Uma faca não trabalha só. Na verdade, é tudo comandado, os instrumentos comandados pelo nosso corpo, assim como o nosso corpo é comandado pela nossa alma, pelo nosso espírito, né? Pela alma, porque esclarecendo que alma é quando nós estamos aqui encarnados, ou seja, a alma é o espírito encarnado. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós voltamos a ser espíritos. Do Carmo Lane e Maria Ferreira chegaram também, sejam bem-vindos. Então, quando nós estamos encarnados, somos alma. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós somos espírito. E esse período determinado é erraticidade, que é aquele período que compreende de uma encarnação e outra.
né? Sempre gosto de falar para que as pessoas entendam, né? Então, nossa mão não irá voluntariamente agredir alguém, sem que o espírito ou a alma dê esse comando. Assim como a ferramenta quietinha lá na pia não vai machucar ninguém, ou não vai cortar algo para nós, um legume, uma carne, o que quer que seja. Maria de Jesus Machado também, Maraci Cachete, sejam bem-vindas, nossas companheiras, né? Lá da nossa viagem para Minas Gerais, visitando o Chico. Então, o nosso corpo físico não age voluntariamente. Ele tem o comando e a alma que dá este comando. Assim como a ferramenta não age sozinha. Nós devemos preservar nosso corpo, não adorar o nosso corpo. Prestemos bem atenção nisso, porque o narcisismo, o adorar, o ser apaixonado pelo próprio corpo, quando nós observamos, pode gerar dificuldades. Porque presenciamos muitos naquela necessidade de procurar manter o corpo sem mudanças, apesar da idade, apesar de nosso corpo vai envelhecer, e o nosso corpo em um momento vai morrer, independente do que nós fizermos em relação a ele, né? Porque é uma coisa natural, algo natural. Nós nascemos, o corpo tem a infância, a juventude, a maturidade e a velhice, e vai chegar um momento que vão se retornar, não necessariamente na velhice, dependendo do que se faz com ele, dependendo das provas e do período que foi programado naquela encarnação para nós permanecermos aqui. Porque conforme se envelhece, todos os corpos envelhecem. E às vezes, aquela afã de querer deixar o corpo sempre jovem, às vezes se observamos alguns exageros, não é verdade? E claro, existem algumas profissões de artistas, por exemplo, que é necessário manter o corpo bonito. É a sua ferramenta de trabalho, né? Boa noite, Rosicléia Alessa, a Rose, minha companheira do Irmão X, se recuperando de uma infecção dentária. Nós vamos orar por você, vai ficar tudo bem. Rose, boa noite, seja bem-vinda, amiga, né? Então, os executivos, né, para serem bem aceitos, né, a presença física costuma ser muito importante, né? A apresentação deve possuir uma boa aparência, mas para tudo deve existir limites. Infelizmente, presenciamos assim absurdos a tentativa de manter o corpo com aquela aparência original. E muitas vezes ocorre o narcisismo, a paixão pelo corpo também, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas não querem manter essa aparência, acabam por muitas vezes até deformar o próprio corpo, que nós presenciamos em muitos vídeos, né? Infelizmente, nós observamos pessoas que chegam a um ponto de fazer absurdos com o seu corpo, naquela tentativa de se manter jovem, o que é humanamente impossível. Boa noite, Olga Queiroga Mendes, seja bem-vinda. Rose Oliveira também, seja bem-vinda, Rose. Essa paixão pelo corpo pode causar problemas quando encarnado, que eu já citei, e no desencarne, quando retornamos ao mundo espiritual, isso também pode ser um problema, se existe aquele apego ao corpo. O espírito pode, não raras vezes, se nós lermos as obras espíritas, permanecer ao lado do corpo, ali no túmulo, presenciando sua decomposição, e naturalmente sofrendo, porque não quer abandonar aquele corpo que ele tanto, ou que ela tanto amava e adorava. O corpo deve ser respeitado, evitar excessos, trabalho excessivo, eu falo isso por mim, né? Ou a inércia total, ou seja, nem mais nem menos, sempre no equilíbrio. Ou também a inércia, que seria o que? A preguiça, aquela famosa preguiça, pessoas que não querem fazer nada, preferem ficar na inércia, não ocupando o corpo físico e muito menos o corpo mental, que é muito importante desenvolvermos a mente, porque já foi provado que quem desenvolve a mente nem chega a Claudemir Camargo, seja bem-vinda, em Teixeira, Valéria Estúpido também está aqui conosco, e a Geni Santina, minha cunhada querida, também. Então nós sabemos que quando nós movimentamos o cérebro, até o Alzheimer é evitado. Tanto é que falam para que os idosos façam palavras cruzadas, para que leiam, não é verdade? Então a inércia faz com que o nosso corpo se deteriore mais rapidamente. Então é importante que nós ocupemos o nosso corpo físico, né? Com trabalho, seja ele qual for. É necessário o equilíbrio em tudo, é claro. O uso de qualquer substância que possa alterar o funcionamento do nosso organismo também, danosas, né? Principalmente no que diz respeito à parte mental, que presenciamos vários fatos graves, onde excessos provocam, não raras vezes, até mortes. Não é assim? Os acidentes de trânsito, em sua grande maioria,
são casos de dosagem excessiva de álcool, né? Os causadores desses acidentes, que causam danos a eles e a outros, muitas vezes, situações evitáveis, ou não são evitáveis, sim, onde muitas mortes não aconteceriam. Mortes que sempre trazem tristeza, inconformação e mais ainda, em sua maioria, antecipando o retorno prematuro, né, daqueles espíritos à pátria espiritual. Espíritos que não estavam no momento de retornar, muitas vezes. Provocando assim o quê? Retornos sofríveis, algumas vezes que pode ser um curto período, como já comentamos aqui, aqueles desencarnes na infância ou na juventude, que é para reparar aquele período que não foi cumprido na encarnação, porque isso foi antecipado através de responsabilidade. Então é muito importante que tenhamos cuidado com o nosso corpo, não evitarmos esses excessos, né? As implicações são muitas, porque do outro lado também pode desencarnar outros espíritos, e que também muitas vezes não estão programados para retornar. E vai gerar débito não só conosco, que nós nos matamos, né? O corpo, e também com esses espíritos que nós provocamos o seu retorno. Então, muitas vezes as encarnações futuras podem ser sofríveis devido a esse abuso. Mas não é o corpo, é sempre o espírito. O corpo sozinho não tem responsabilidade. Sempre o espírito. Por isso é muito importante cuidar do corpo, não o desrespeitando. Claro, nenhum de nós é santo, nenhum de nós consegue se controlar 100%. Nós exageramos no alimento, né? Exageramos em algumas vezes, em nervosismo, em um monte de situações. Mas é importante que nós, na medida do possível, procuremos nos equilibrar. Todos nós, em algum momento, exageramos no cuidado com o corpo. Na bebida, na alimentação, no trabalho excessivo, como eu disse. Alimentação que pode ser excessiva, né? Aquela gula, como eu falei, ou até por desequilíbrio. Porque, às vezes, muitas pessoas em crise de ansiedade, que é uma doença hoje considerada uma das maiores, né? É uma doença, é uma enfermidade, pode desenvolver esse distúrbio de comer sem controle, ou se isolar, não se alimentar, né? E criando o quê? Os casos de bulimia, que é aquela visão distorcida, né, do corpo, onde a pessoa está magérrima, se vê, olha no espelho e se vê enorme, se vê gorda. Tudo deve receber auxílio essas pessoas, para que se melhore e retome o cuidado com o seu corpo da forma que se deve ser. Claudete Bazei, seja bem-vinda, boa noite. Né? Todos os casos necessitam de auxílio médico e não raramente de auxílio psicológico. E é muito importante cuidar do corpo e do espírito no sentido de, não é porque eu fui na igreja, não é porque eu fui no centro espírita, não é porque eu fui onde quer que seja, numa casa religiosa, que eu vou deixar de procurar a medicina do homem, que é de Deus também. Ou quem permitiu tudo que tem no planeta, no mundo, no universo, não é Deus? Se ele permitiu a medicina, é para nós a utilizemos. Então, jamais alguém da casa religiosa pode dizer, agora que você veio aqui, você recebeu o auxílio, você não precisa mais tomar esses remédios. Não, jamais. Se algum religioso fala esse tipo de coisa, ele está cometendo engano. Não pode isso. Então, sempre cuidar na parte espiritual e na parte material do corpo e do espírito. Né? E também tem aquelas situações de não comer, fazer jejum. Né? Existem algumas pessoas e correntes religiosas que praticam o jejum. Né? A doutrina espírita não condena essa prática de forma alguma, mas seguimos o que Jesus nos disse. Que Jesus nos disse em Mateus 15:11. Marta Camarante Longuinho, seja bem-vinda, Caramante Longuinho. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, ele diz, que Jesus diz, não é o que entra pela boca o que torna a pessoa impura, mas o que sai pela boca, isso sim, corrompe a pessoa. Boa noite, Aretusa, seja bem-vinda. E Nívia Lopes também, seja bem-vinda, minhas amigas, sejam bem-vindas. É um prazer receber vocês. Né? Então, o que importa é o que dizemos e não o que nós nos alimentamos. Claro, que sem exagero, né? Porque Jesus complementa. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado para fora?
mas o que sai pela boca procede do coração. É o que Jesus nos diz. Nós estamos criticando, mas o que Jesus diz para nós é que nós alimentamos, não faz tanta diferença, mas se o que nós verbalizamos, o que nós falamos, se nós ofendemos, se nós criticamos, se nós fazemos fofoca, se nós julgamos. É isso. Esse é o jejum que nós devemos praticar. As colocações, citando os órgãos do corpo, mando como neste caso, o coração, nos dá a impressão que é o responsável pelas nossas emoções, que pode acelerar ou estar calmo, né, dependendo dos acontecimentos. Mas será sempre o espírito, a alma, que comanda todas as ações do nosso corpo. Um espírito equilibrado jamais irá permitir que seu coração acelere por um sentimento de ódio, por exemplo, porque já aprendeu a controlar e a perdoar. Quem não consegue ainda se controlar, se utilizará de outros órgãos que irão ali exteriorizar o que o espírito está em desequilíbrio, está sentindo. O que acontece? A boca e a língua. Num dos casos, que não sendo bem controlado, pode causar enormes danos, né, aos seres que nos cercam. Novamente, o que sai pela boca, né? No desequilíbrio que se refere ao nervosismo, que pode trazer um AVC, um infarto, um desequilíbrio do fígado e de outros órgãos também. E o mais grave, esse desequilíbrio pode nos levar a cometer atos que podem repercutir negativamente tanto nessa encarnação como em encarnações futuras. Porque não é incomum nessas discussões de desequilíbrios, é que o espírito está desequilibrado, culminar até em assassinatos, ou não. Até muitas vezes no seio das próprias famílias. E sendo nós, os causadores ou vítimas desses atos, sempre teremos que reparar o erro. E terá que conviver depois com o quê? Com arrependimento. Que nós iremos nos arrepender em algum momento. Né? Será sempre tardio, porque depois de praticado o ato, não há como retornar. O álcool é um grande causador de desequilíbrio, como eu disse, desequilíbrio do corpo, que sendo instrumento do espírito, estando deficitário, não será uma boa ferramenta para o espírito. Muitos acidentes que ocorrem, como eu disse, de trânsito, especialmente, onde muitas vezes são ceifados. Os entorpecentes, que hoje, infelizmente, é uma realidade em toda a sociedade, não é só pessoas de baixo poder aquisitivo, mas de todos, tentando fugir de alguma coisa, usados a maioria das vezes como instrumento de fuga de algo negativo, e quando se descobre que isso não acontece, que o problema permanece, que ele está relacionado ao espírito e não ao corpo, o vício e a dependência já estão instalados, e vemos muitos dos nossos jovens se perdendo por causa dos entorpecentes. Boa noite, Maria. Boa noite, Cida. Maria Aparecida Silva, nossa prima querida. Seja bem-vinda. Né? Depois que se instalou o vício, nós vemos, infelizmente, nós temos como exemplo a Cracolândia. As Cracolândias, na verdade, que não é só aqui em São Paulo que tem. Nós vemos pessoas realmente desequilibradas, sem condição de tomar decisão por si. Boa noite, compadre Damião. Seja bem-vindo, aniversariante da semana também. Seja bem-vindo, compadre. Todo desequilíbrio é danoso. Como o sexo também. Não é diferente, que é fisiológico, é necessário, mas também deve ser utilizado com equilíbrio e com respeito. Um instinto é um grande problema se não é bem utilizado. O instinto é importante para que nos defendamos de perigos, né? Mas pode ser danoso se não é bem administrado também. Então, cuidado com o corpo, esse instrumento do espírito deve ser protegido sempre. Quem trabalha em locais perigosos, não acontece muito, onde é obrigatório o uso de equipamento de segurança, por exemplo, e alguns não respeitam essas normas e podem acabar por desencarnar antecipadamente. E isso não é bom. Porque todo retorno antecipado ao mundo espiritual irá gerar encarnações futuras que tem que reparar aquela dificuldade e muito mais. O remorso que fica. Imagina alguém que está num trabalho desse, como eu disse, é a Fabiana Bartalini, seja bem-vinda. Né? Por exemplo, a pessoa que tem filhos, tem família, está num local alto, não usou o equipamento que deveria, cai e desencarna. Imagina o remorso que esse espírito sentirá quando vê que desencarnou, que não foi mais parte do plano espiritual e que aquilo poderia ter sido evitado por não ter tido cuidado. Então é muito importante o cuidado com o nosso corpo em todas as situações. Né? Não pode colocar a vida em risco. Com certeza que terá que reparar esse erro no futuro. Os que abusam da velocidade, né? Que retornam ao mundo espiritual por estarem com um veículo, né? Em alta velocidade, que são os desencarnes
involuntários, que a gente chama, né? Porque, infelizmente, é um desencarne involuntário, é um suicídio involuntário. Porque quem abusa do corpo, quem comete exagero, é considerado um suicida no mundo espiritual. Quem lê o André Luiz sabe disso, que era considerado suicida por ter destruído sua parte do estômago e tudo, por excessos, né, de bebidas, enfim. Então, tudo que nós fazemos é um suicídio se nós exageramos. E esse suicídio é involuntário. Por quê? Quem sai a alta velocidade com o carro, não imagina que vai morrer. Ele só quer correr com o carro, mas sabe que está ultrapassando limites que não deveria ultrapassar, principalmente se consumiu alcoólicos ou sei lá o que seja. Né? Então nós temos que nos conter, saber respeitar os limites para que não retornemos ao mundo espiritual antecipadamente. Boa noite, Bruna Tujarec, minha amiga. Nós vamos em brinde com as crianças, tá bom? Seja bem-vinda. Então, quando em algum momento sentimos um mal súbito, isso é muito importante. Não que não seja importante. Eu comentei na minha palestra lá, e a Lisa, se lembrar que estava presente, a Vera e as amigas. Né? Quando em algum momento sentimos mal súbito, nos dirigimos onde? Mal súbito do corpo. Nos dirigimos ao mundo espiritual. Aliás, ao pronto-socorro. A Elisana Conceição, também aniversariante, seja bem-vinda. Nós vamos ao pronto-socorro, não é? Pronto atendimento. Somos atendidos e quando o corpo se reequilibra, recebemos alta, voltamos para casa. Mas antes de voltarmos para casa, o médico fala assim para nós: você precisa procurar um especialista, fazer os exames, para ver o que aconteceu, por que sua pressão subiu tanto, enfim, qualquer que seja o problema. Então, na casa espírita ou na casa religiosa é a mesma coisa. Se nós não vamos no pronto-socorro, não cuidamos, não vamos no especialista, daqui a pouco estaremos no pronto-socorro de novo, tendo o mesmo problema. E na casa espírita é a mesma coisa. Instituições religiosas não é diferente. No trabalho de orientação, que é atendimento fraterno, que eu faço esse trabalho também, é muito comum ocorrer o mesmo fato, como nos pronto-socorros do corpo. Ou seja, quando perguntamos à pessoa que vem, assistida, já conhece a instituição, ele diz que sim, ou ela diz que sim. E não raras vezes nos diz que veio a casa há 2 anos, 3 anos, enfim, ou menos ou mais. E nos diz que teve um problema, como no pronto-socorro do corpo. Fez um tratamento e o problema se resolveu. Aí nós falamos, né, na orientação, procura vir sempre, tomar um passe, fazer um tratamento, fazer orientação, é bom para mantenimento do espírito. Mas muitas vezes a pessoa não retorna. Boa noite, minha cunhada querida Ana Maria Cristina, seja bem-vinda. Prazer, minha querida, um beijo para você e para os meus sobrinhos queridos. Então, não retorna mais. Teve aquele problema, o tratamento se resolveu, não voltou mais. No espírito e no corpo. Então é importante o mantenimento do cuidado com o corpo e com o espírito. Boa noite, Gemima e Cristina Vigari também, Gemima Nascimento. Seja bem-vindo. Então, se nós compararmos as duas situações, que de alguma forma os 2 locais são pronto atendimentos. Um do corpo e o outro do espírito, da alma. Em ambos os casos foi buscado o tratamento emergencial. Houve a melhora, mas não houve o quê? A continuidade do tratamento, do equilíbrio, para que o equilíbrio permanecesse. É importante cuidar do corpo. Não só em relação a isso, mas a higiene, alimentação saudável, se possível. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, não tem mais aqueles horários determinados, muitas vezes a maioria não consegue isso, algo que a vida moderna não proporciona em muitos casos. A vida é muito corrida, né? Mas quando possível, sim. Né? Se exercitar, se possível, isso eu estou em débito também. E vocês estão em débito, exercitando? Eu estou em débito, né, Rita? As academias estão na moda e isso é bom para que se cuide do corpo. Infelizmente, cuidar do espírito muitas vezes não é tão praticado. Mas deveria, porque o que sobrevive após cada encarnação é o espírito. E o corpo permanece aqui, porque é matéria e tudo que é matéria permanece aqui. Não levamos o que é matéria, e se o corpo é matéria, permanecerá aqui. Nós o deixamos aqui, nós levamos o nosso espírito. Às vezes nós cuidamos mais do que vai ficar do que nós iremos levar, que é o espírito. E pessoas ficam, né, naquela ganância pelo cuidado do corpo. Não é errado cuidar do corpo, é bonito, as pessoas, né, saradinha, bonitinha, corpinha, é bonito, não é feio não, é legal, é importante, mas não vamos esquecer do espírito, não vamos deixar de reservar
algumas horinhas para cuidar do espírito, né? 2 horas de academia por dia, mas pelo menos 2 horas no mês para o espírito. Não vamos deixar de fazer isso. Ter um momento para louvar, agradecer a Deus, até por nós termos saúde para ter academia, até por nós termos saúde para ter o nosso trabalho, para cumprir com as nossas metas, para cumprir as provas da nossa encarnação. Com saúde é tudo mais fácil, né? Esses momentos não necessitam necessariamente ser contato com Deus em uma instituição religiosa, não. Pode ser um momento que se levanta, aqueles minutinhos de contato com Deus, agradecendo por mais um dia, momento que o corpo físico permaneceu em repouso, está mais descansado de manhã, que muitas vezes à noite, né? Tem pessoas que trabalham, às vezes, serviço muito pesado, está muito cansado, às vezes vai dormir, nem consegue agradecer a Deus, nem dá tempo, já dormiu. Então, de manhã, quando você acorda, reserva uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, o que seja, para agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos oferece, que a cada dia que nós abrimos os olhos, estamos encarnados, é uma oportunidade para nós aprendermos mais, para nós evoluirmos, para nós crescermos, né? Às vezes, não dá tempo, nós dormimos, todos nós já fazemos isso, né? Já fizemos isso. Mas o contato com Deus pode ser em qualquer lugar. Jesus nos disse isso, que não existe um lugar específico para orar. Ele conversou, né, com a samaritana lá na beira do poço, né? E Jesus escolhia locais isolados para orar. E Jesus normalmente não orava assim em lugar público, ele orava normalmente em lugares tranquilos, né? No Getsemane, ele ia orar em lugar, no monte, né? Ele gostava de orar em lugares isolados, né? Quando a mulher samaritana perguntou para ele onde se devia orar, se era no templo deles que eles tinham construído ou em Jerusalém, ele fala assim, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, ou seja, não é necessário que seja aqui ou ali, mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós sentimos necessidade de orar a Deus, de agradecer ou de pedir também, né? Tudo que é matéria não nos pertence, como eu disse. O corpo físico sendo matéria, e tudo que é matéria não levaremos. Tudo que é material é empréstimo de Deus. Tanto o corpo, quanto a nossa casa, o nosso carro, a nossa mesa, enfim, a nossa televisão, nada disso é nosso. Tudo é empréstimo. Deve ser bem preservado e o cuidado que Deus nos emprestou, porque não nos pertence de fato. E o corpo é o mais importante de todos os empréstimos que Deus nos faz, que é a ferramenta do Espírito, é a oportunidade que nós temos de reparar situações de vidas anteriores, que estamos reencarnados, porque nós temos algo a reparar, nós temos algo a cumprir aqui. E quanto mais a nossa ferramenta estiver bem, melhor nós conseguiremos cumprir essas metas. Só o Espírito nos acompanha no nosso retorno como Espírito imortal. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo. Não o castigueis, o corpo, claro, pelas faltas que vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como um cavalo mal dirigido. Ou trazendo para a atualidade um veículo mal dirigido. Todos possuímos o corpo certo para cumprir nossas provas. E sobre o veículo mal dirigido, é uma comparação muito simples, né? O nosso corpo não faz nada sem que o espírito faça com que nós façamos, certo? E o que é esse cavalo mal dirigido? Podemos comparar a um veículo. Boa noite, Tabata Maia. Seja bem-vinda, minha querida, minha prima. Então, eu tenho um veículo, eu saio a alta velocidade com ele. Nesse momento eu estou fazendo o papel do espírito, porque o carro é uma ferramenta que eu estou usando. Se eu uso mal usado, é um cavalo mal dirigido, é um carro mal dirigido. É a mesma coisa isso. Então, não podemos culpar o corpo. Todos possuímos o corpo certo para cumprir nossas provas também. No livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, o departamento reencarnatório, onde a maioria dos espíritos pode escolher os corpos de acordo com as necessidades para as provas que irá cumprir na encarnação. Então ela pede um corpo com obesidade. Ela pede para que venha com problema na glândula tireoide, para que ela não tenha um corpo tão atraente como tinha na encarnação anterior, porque aquilo foi causa de perda para ela.
Outro pede um defeito físico para que ele não tenha tanta vaidade como teve na encarnação anterior. Outro pede para vir com uma úlcera, porque na encarnação anterior ele tirou a vida de uma pessoa dando uma facada no estômago, e aqui ele vai sentir aquela dor por toda a encarnação. E é importante a gente ver isso, porque nem sempre porque eu tirei a vida de alguém, vão me tirar a vida na encarnação futura. Então, esse caso é muito específico, que fala que vai ter uma úlcera, que ele vai sofrer aquela dor que ele fez aquele irmão sofrer, por toda a encarnação que ele fez a pessoa sofrer com aquela facada que ele deu na pessoa. Boa noite, Natália no Pet, seja bem-vinda. Há tempo que eu não te vejo, saudades. Né? Ou esterilidade também. Ou tem pessoas que buscam ter um filho e não conseguem durante a encarnação inteira. Pode ser também uma prova escolhida no mundo espiritual. Ou ter muitos filhos. Outro pede para ter muitos filhos, ter um corpo. Por quê? Porque muitas vezes necessita ter muitos filhos para reparar, às vezes, maternidade que não aceitou na encarnação anterior. Mas tudo existe uma razão. Então, o corpo que nós temos, o que eu quero dizer é o seguinte, é o corpo que nós merecemos, é o corpo que nós escolhemos, é o corpo necessário para que nós cumpramos a nossa prova nessa encarnação. Então, não maltratemos o nosso corpo, cuidemos bem dele, porque ele é a nossa escolha e é o que nós temos que ter para que nós cumpramos a nossa prova. É a nossa ferramenta. Né? Ou, nas encarnações, coisas mais graves, como cegueiras, paralisias, onde não temos irmãos que reencarnam e passam uma encarnação inteira numa cama, por exemplo, ou numa cadeira de rodas, ou surdo, né? Não consegue fonar, não consegue falar, enfim, várias situações que nós presenciamos, mas tudo é escolha do Espírito. Por alguma razão, aquele irmão escolheu aquela prova por ter praticado algum ato anterior que provocou essa situação atual. Então, cada um de nós tem o corpo que devemos ter para cumprir as nossas provas. Nós temos uma frase muito conhecida que diz assim, que a carne é fraca. Ah, a carne é fraca. Né? O esclarecimento é esse, não é o corpo responsável por seus atos, mas o espírito ou a alma. O corpo por si só não tem vontade própria. Não é verdade? Ou quando o corpo morre, o espírito deixa o corpo apodrece. O corpo é de decomposição. Por quê? Né? Porque o que comanda é o espírito, não o corpo. O corpo é animado pela alma. Luzia Maciel, seja bem-vinda, irmã da Vilma Maciel, as duas irmãs presentes. Obrigado. Né? Por isso a tradução da alma é ânima. Né? Ou seja, ela que anima o nosso corpo. Tanto é que quando a alma abandona o corpo, né, no desencarne, ele se decompõe. E todos os seus componentes voltam aonde? À natureza. Devolvemos à terra os componentes do nosso corpo. Então nós concluímos o quê? Que a carne não é fraca, mas o espírito é fraco. Também esclarece que fustigar o corpo, visando reparar erros cometidos, que é o silício, né, que se fala, não era resolver nada. Como aqueles hábitos de penitência que nós presenciamos às vezes na televisão, em datas específicas, que eu não me lembro quais são, acho que é na Semana Santa, as pessoas maltratando o corpo, né, inclusive sangrando nas costas, né, imaginando assim, está sendo perdoado pelos seus erros. Mas o texto diz para nós, bem claro, quem lê lá, boa noite, Ditinima, seja bem-vinda. O texto diz, fustigai o vosso espírito, que significa o quê? Ser forte na resistência e não praticar o mal. Maltratar o corpo não purifica a alma, exceto quando você está praticando a caridade. Fustigai o vosso espírito, ou seja, combate o orgulho, a vaidade, né? O desejo de falar alguma coisa que não falou, que queria falar e não disse. Isso sim, fustigai o vosso espírito, quer dizer assim. Né? Se quer fazer, quer sofrer, que seja para beneficiar alguém. Isso sim, fustigar o corpo para auxiliar. Como Jesus foi assim, para maltratar o seu corpo, você está trazendo uma mensagem para nós. Kardec foi assim. Se nós lembramos da vida do Kardec, o Kardec antecipou a sua retorno ao mundo espiritual, porque ele trabalhou muito na codificação da nossa doutrina, nos livros, né, no livro dos Espíritos, enfim, toda a codificação, né, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Ele trabalhou muito, mas maltratou seu corpo físico por uma causa justa, como um bombeiro que pode perder a sua vida tentando salvar alguém no incêndio. Isso sim, isso é meritório aos olhos de Deus. Chico Xavier foi assim.
Chico passou noites com seu olho sangrando, atendendo aos assistidos até de madrugada no centro espírita. Isso sim. Madre Teresa, né, cuidava de pessoas com lepra, morreu doente porque ajudou aos necessitados. Isso sim é meritório. Isso sim, se é para maltratar o corpo, que seja para benefício de alguém. Boa noite, Osmar Silva Oliveira, seja bem-vindo. Como alguém que perde noites de sono cuidando de um enfermo, por exemplo, de um pai, de uma mãe, enfim, isso é meritório. Cada qual ocupa o corpo que escolheu, como eu disse. Né? Então, o equilíbrio sempre será a forma de convivência harmoniosa entre o corpo e o espírito. Portanto, se eu ser dono, sou dono, dona do meu corpo, isso não procede. Nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é empréstimo de Deus. Devemos cuidar dele com o maior esmero possível que nós possamos cuidar. Portanto, devemos ter muito cuidado com ele. Qualquer abuso que se comete contra ele terá que ser reparado. Por isso nós vemos encarnações difíceis. Né? Deficiência de órgãos e desequilíbrios, como eu disse. Reencarne com deficiências mentais, devido à prática de suicídio e tantas outras. Então, que nós possamos pensar nisso. Vamos respeitar o nosso corpo sempre, não o deteriorando, não utilizando de forma incorreta, procurando fazer, na medida do possível, o que o Evangelho nos ensina. Cuidar do nosso corpo, para que essa ferramenta do nosso espírito, da nossa alma, possa ficar o maior tempo possível aqui na Terra, para que nós possamos cumprir cada vez melhor as nossas provas que nós nos comprometemos. Não esquecendo, nós escolhemos o nosso corpo. Nós temos o corpo que nós precisamos para cumprir a nossa encarnação. Então, um beijo a todos, muita paz a todos, mas não vão embora que nós temos as vibrações agora. Muito bom ter vocês comigo. Olha, é um prazer imenso, vocês não têm noção dessa alegria que eu tenho quando eu abro aqui amigos de amigas, de irmãos queridos, familiares, enfim, todas essas pessoas maravilhosas que eu gosto muito. E vocês sabem disso. Aniversariante. Morinaldo Alveia. É o velhinho, meu amigo querido, pai do Leandro Varjão, meu irmão querido, aniversariou dia 23. Parabéns, velhinho. Eu vou te visitar em Boituva, viu? Pra você fazer um churrasco para nós. Eu tenho certeza que você faz. Eusênio Pires, nosso primo querido, casado com a minha prima Melissa Pelaio, né? Aniversariou dia 23 também. A Fabiana Burlina aniversariou também dia 23. Guilherme Vieira Moreira de Paiva. Quem é? Meu filho, nosso filho, o nosso lindo que está aqui presente do meu lado. E ele vai ter que falar alguma coisa para vocês. Vocês deram muito parabéns para ele. Ele não quer falar nada não, já falou. Mas eu agradeço em nome dele. Obrigado a todos que vibraram pelo meu filho. Completou 18 anos. É uma bênção de Deus, como todos os filhos. É um filho obediente, um filho que nós amamos muito, um bom menino. E peço a Deus que continue amparando a ele e dando saúde para nós, para a Rita Santina Vieira, para que nós possamos continuar, né, dando a sustentação necessária para esse nosso filho querido. Parabéns, Guilherme Vieira, meu filho, meu caçula, minha rapa do tacho, que foi minha última ação nessa encarnação. Aqui. E aniversário dia 24 também, dia de São João, né? Meu filho é Nana Vilela, presente aqui na live, esposa do Jorge, salve Jorge. Parabéns, Nana! Parabéns, Nana, a Rita está falando, parabéns para vocês, né? Então, o Jorge Takashi Otani também está aqui conosco, meu amigo de muitas décadas também, né? Lá de São João Clínico, meu amigo querido, né? Filho do Chico. Então, é isso. Né? A Dana Vinhaela e o Jorge, que nós vamos vibrar daqui a pouco, que eles pegaram Covid. Mas já estão melhor, graças a Deus. O meu compadre Damião Souza Silva, que é padrinho do Guilherme de batismo. Ele e a Geni Santina, que estão presentes aqui na live. Né? Mas o Damião, que aniversariou dia 26, no domingo. Eu vi a Prati, minha amiga de décadas também, filho do seu Albano, que eu gosto muito, presente aqui na live, aniversariou dia 27. Elisânia Conceição, que é lá do Nordeste. Não conheço pessoalmente, mas está sempre presente. Parabéns, aniversário dia 28. Sérgio Almeida, o Serjão. Vanessa Colar deve ter dado um presente muito bom para ele, com certeza, né, Serjão? Aniversariando hoje.
Parabéns, Sérgio. Amanda Rodrigues, que é filha da minha amiga Sandra Sanches, que também, amiga de décadas, aniversariando hoje. Agora nós vamos às vibrações. A Bruna Tujarete, que está presente aqui na live, pede vibrações para Rafaela Tujarete, Queiroz, e os gêmeos que nós já vibramos por eles aqui, o Cauã Tujarete e a Cardoso, a Mirella Tujarete Cardoso. São gêmeos que nós até vibramos pela Bruna, que ela fez uma cesárea, ela estava com medo, nós vibramos aqui na live, e os bebês já estão fazendo quase um ano, eu estou devendo visita para ela, está me cobrando, preciso lá ver essas crianças, nós vamos lá ver, dar um beijo nesses bebês, tá bom? E o Elcio Marque, meu amigo, pedindo vibrações para ele, está precisando de vibrações, não especificou o que é, mas vamos vibrar pelo Elcio Marque, meu amigo, para que ele se reequilibre, que fique tudo bem. Eu estou muito feliz que meu compadre Moacir Ia Custódio, lembra? Temos pedido vibração para ele, que sofreu um acidente grave de trânsito, lá em Ipiranga, em Minas Gerais, que inclusive o seu acompanhante teve mortes no local. Mas ele se recuperou, meu compadre, graças a Deus, foi para Juiz de Fora, em Minas Gerais, se tratou e já está em casa. Desde o dia 25, parece, já retornou, já está em Ipiranga de volta, muito feliz. Obrigado a todos vocês por terem vibrado pelo meu compadre. Quem está melhor está recuperando, graças a Deus. E a nossa Maria Silva, nossa Mera, nossa secretária do lar, que não bastasse estar fazendo um tratamento, ela ainda pegou Covid. Então, vibrações para Maria e para a filhota dela. Deu um branco, amor? Que também pegou. Como é que é a filha mesmo, amor? Letícia. A Letícia, para Maria e para a Letícia, né? Então, e a Jane Ferraz de Matos pedindo vibração para o genro Juliano Palmieri, está com Covid também. Jane Ferraz de Matos é nossa amiga lá de Minas Gerais. Vibrações para o genro Juliano Palmieri, pedindo a Deus e os mentores amigos, do Bezerra de Menezes, que auxilie a ele, mas não só a ele, mas a todos que estão com problema de dificuldades de saúde, não que nós falamos aqui, mas a todos do nosso país, do nosso planeta, do universo. E nós temos uma parte triste que foi o desencarne. A vibração disse pedindo vibração para Deise e o Stoffer. Vibrações para Deise, vi a foto dela hoje, né? Ela indo trabalhar. A Deise é uma querida, um grande abraço. Vamos vibrar sim pela Deise para que fique tudo bem e que os mentores auxiliem, que ela seja tudo bem. Não só ela, mas a mamãe também, claro. Que eu amo muito vocês sabem disso. Então, a notícia triste é que o José Bartolomeu de Queiroz, fizemos vibrações aqui por ele, pai da Ariane Queiroz, que a Ariane está com muita dificuldade em aceitação, seu pai acabou desencarnando no último sábado, um amigo da gente aqui, próximo aqui do Caraguatá, o Deca, o apelido dele, um grande amigo nosso aqui de todos, então, que ele seja bem auxiliado pelo plano espiritual maior, que ele seja auxiliado muito nesse retorno à pátria espiritual, que Ariane e seu irmão, que é especial, sejam bem auxiliados também pelo plano maior. Temos a certeza de que ele está bem, que era uma boa pessoa, um ser humano incrível, trabalhador, amigo de todos, cumpriu o seu projeto aqui e o seu corpo se deteriorou e como acontece, né? O corpo fica, o espírito retorna ao mundo espiritual. Essa é a nossa caminhada. E todos nós, em algum momento, iremos retornar ao mundo espiritual. Devemos nos acostumar com isso. Nós não gostamos muito, não, mas nós temos que habituar. E desde que o mundo é mundo, que nós nascemos e nós morremos. Mas apenas o corpo físico, né? Porque o espírito é imortal. Então, nós vamos fechar nossos olhos. Convido vocês novamente para nós fazermos essa vibração final. Agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, esses mentores, pelo auxílio que nos oferecem de aprendizado. Agradecer essas pessoas, esses seres que encarnaram aqui, que colocaram seu corpo à disposição do Espírito para que nós pudéssemos aprender. Kardec, Chico Xavier, Jesus, Madre Teresa, todos esses ícones relacionados a todas as religiões, que de todas as formas nos auxiliaram, que deixaram esses documentos, esses registros, para que nós pudéssemos hoje ter um entendimento maior em relação ao uso do corpo, do espírito, para que nós aprendamos que o corpo não é nosso,
apenas um empréstimo e devemos cuidar dele da melhor forma possível. Nosso sim ao Espírito, a nossa alma, e para que nós evoluamos e não queremos retornar com sofrimentos nas encarnações futuras, devemos procurar cuidar cada vez melhor do nosso corpo físico, que é o nosso Espírito que comanda tudo isso. Pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a todos. Pedindo a nosso Jesus que ilumine os nossos caminhos, os nossos lares, nossos familiares, a todos que estiveram com dificuldades nas doenças do corpo, mas também e principalmente aqueles com a doença do espírito. Que todos devem ser cuidados. Vamos esquecendo desse equilíbrio. Cuidar do nosso corpo, cuidando também do nosso espírito. Mas principalmente do nosso espírito, que é o que realmente irá sobreviver no final de cada encarnação. Eu peço autorização a Deus e Jesus, aos mentores amigos, autorização para encerrar esse nosso encontro. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigado a todos por estarem comigo sempre aqui. E a Kelly Regina, evangelista Raposo, chegou aqui também, minha grande amiga. Boa noite a todos, muita paz a todos, que nós possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem todos com Deus e que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado.